Aguardando aqui pra gente começar a nossa live. Ei, Dora. Aguardando o professor entrar. Deixa eu convidar o professor. Não, o professor não entrou ainda não. Aguardando a entrada. Boa noite para quem está chegando. Hoje aqui na rede Museologia Quilombola temos uma live muito interessante que foi interrompida da última vez devido a problemas técnicos, mas acho que agora vai ser bem bacana. Acho que vocês vão gostar. Aguardando o professor entrar, viu, pessoal? Pra gente começar nosso bate-papo. Ei, Cláudia. Ei, Neninka. Tô aguardando o professor entrar. É muito bom ter vocês aqui. Ei, Juca. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui aguardando. Só aguardando o professor entrar, ok? Mas já agradeço a presença de vocês desde o início aqui com a gente na Museologia Quilombola. Estamos aqui aguardando. Acho que eu vou mudar o celular de lado aqui. Pois é, tem algumas pessoas aqui já pedindo até para comentar um pouco sobre o tema, mas é um tema que ficou bem polêmico após a saída do ministro da Educação, o Van Trauber, um nome estranho, né? Ei, Fernando. Então, o palestrante, ele vai falar pra gente sobre as cotas na pós-graduação, principalmente. A gente sabe que a gente vive um sistema de cotas
que está ainda muito em discussão, em afirmação, e ele tem sido muito... tem críticas, né? As críticas têm sido muito pesadas e a gente quer saber como é que está acontecendo isso, quais são as atitudes das pessoas que trabalham, que desenvolvem essa política, principalmente dentro das universidades. Então a gente vai falar sobre as cotas como uma forma de luta antirracista, né? E essa luta antirracista é uma das ações, né, dentro do movimento antirracista. E a gente está aqui aguardando o professor. E aí o professor que vai trabalhar, que vai tratar dessa temática com a gente, é o professor Ronaldo Barros, que tem um currículo sensacional. E eu vou apresentar ele para vocês. Logo, logo. Vocês vão gostar. Vamos aguardar mais um pouquinho aqui. Ah, o professor Ronaldo já chegou. Deixa eu acenar para ele, eu vou convidá-lo. Só um minutinho. Vou convidar o professor Ronaldo agora aqui para entrar com a gente. Aguardando o professor aceitar o convite. Olá. Boa noite, professor. Como Boa vai? noite. Tudo bem, tudo tranquilo. Ah, que ótimo. Enfim, vamos fazer a nossa live, né? Vamos sim. Não deu certo a última vez, mas agora vai. Ah, agora com certeza vai, professor. Dessa vez não vai ter desculpa para essa live não acontecer. Fiquei muito preparada. Preparei todos os recursos técnicos aqui possíveis para não falhar. Ok. Da outra vez foram problemas técnicos. Pô, Eu tô querendo aguardar só mais uns 2 minutinhos para ver sei. se entra mais alguém. Tranquilo. Estou à sua Eu vou disposição. aproveitar, vou aproveitar para mandar mais uns aviõezinhos aqui para convidar o pessoal para participar. Tá certo, tá ok. Mas Aguardar. vão se chegando e quem tá aí, por favor, se acheguem, estamos aguardando vocês, ansiosos para esse momento. Deixa eu fazer uns convites aqui. Quem tiver aí, convida os amigos, convida quem puder participar. Vai ser bom ter muita participação. A gente tem muita coisa legal aqui para falar. O professor tem uma experiência bacana. Daqui a pouco eu vou falar do currículo dele, do quanto ele é importante para essa discussão. Que isso. Então, quem puder, vai fazendo convite para os amigos, vai mandando aí, clicando no aviãozinho, convidando, que eu já estou fazendo um tanto de convite aqui. Como é que tá o clima na cidade hoje, professor? Olha, hoje fez até calor, né? Parecendo aquele calor de chuva, mas tá. Eu tô no recôncavo da Bahia, tô aqui em Cruz das Almas, né? Então, tá um Aham, clima assim, foi sol, agora abafou um pouco com perspectiva que vai trovejar e chover, vai dar uma refrescada. Mas tá um clima ótimo, agradável. Pena que não pode, a gente não pode ir pro rio, pra cachoeira, pras praias, aham, pro recôncavo, né? Por causa aham. da pandemia, mas tá um clima gostoso, agradável. Ai, que bom, que bom. Eu tô em Belo Horizonte e aqui tá uma mistura de frio, o tempo tá nublado, uma mistura de frio com horas quentes, mas mais frio do que quente. Durante o dia um pouco quente, com o tempo nublado. Mas à noite faz frio. Ah, legal.
Bom, eu acho que a gente pode começar, né, professor? Até para não ficar muito tarde, a gente cumprir com as pessoas que chegaram no horário marcado, né? E a gente a gente ser bacana com todo mundo. Então eu vou começar, primeiramente, me apresentando rapidamente. Meu nome é Celciane Aline Vieira Araújo, eu sou estudante de pós-graduação da Universidade Federal de Minas Gerais, faço parte do programa de pós-graduação em Gestão e Organização do Conhecimento, que está dentro do campo de pesquisa da Ciência e da Informação. Eu sou orientanda da professora Gersina Lima. Nós pesquisamos dados abertos em Big Data. E eu sou estudante, minha graduação foi em Ciência da Informação pela PUC Minas. Eu sou pós-graduada, né? Eu fiz especialização na UFMG, fiz mestrado também no mesmo programa de pós-graduação e hoje, né, venho aqui discutir com vocês, juntamente com o professor, sobre a pós-graduação, as cotas na pós-graduação como uma ferramenta antirracista. E agora eu apresento para vocês, com muita satisfação, o professor Ronaldo Crispim Sena Barros. Ele possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas. Ele foi secretário especial de Igualdade Racial do Ministério de Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos. Foi secretário nacional de Políticas de Ação Afirmativa da CEPI, do governo federal, e atualmente é editor da Revista de Filosofia, professor assistente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, foi professor de Política Afirmativa e Assuntos Estudantis da UFRB e tem experiência na área de educação, com ênfase em filosofia, atuando principalmente nos seguintes temas: filosofia, social e política, marxismo, desenvolvimento, movimentos sociais e relações sociais. Então, bem-vindo, professor, à nossa live. Obrigado. É com muito prazer que eu estou mediando, fico muito honrada por todo o seu currículo, por toda a sua experiência, e eu quero praticar, eu estou contando com uma linda aula sua hoje. Que é isso, vai ser um diálogo, você é uma pessoa, uma pesquisadora, né, uma pessoa que já está com pesquisas avançadas aí, sobretudo numa área que nós temos pouco conhecimento, né, que é Big Data, e que tem definido as eleições nos Estados Unidos, no Brasil, a partir de uma garimpagem de dados aí que acaba permitindo a utilização dos dados das redes sociais e utilização de aspectos até psicológicos para a definição do voto do eleitor. Então é uma pesquisa fantástica, a gente ter negros altamente qualificados nessa área é muito bom. Então, eu assim, comecei na universidade. Tem uma grande amiga minha aí na UFMG, a Nilma Lino Gomes, a professora Nilma. Nós somos da executiva do Senum, nós começamos a organizar na década de 90 o seminário de universitários negros, né? Esse material tem na internet, é interessante as pessoas saberem o ressurgimento do movimento negro acadêmico, né? E nós somos responsáveis por essa rearticulação nacional. Reunimos aqui na Bahia mais de 1.800 negros vieram dos Estados Unidos, da África, do Brasil, num período de redemocratização da sociedade brasileira, né? E a gente discutia a universidade que o povo negro quer. Então a gente queria discutir coisas como acesso, democratização do acesso. Então nós lançamos em nível nacional uma campanha de cotas nas universidades. Eu lembro que anteriormente a nossa luta era garantir que as universidades identificassem na matrícula a cor dos estudantes, porque a gente tinha pelos dados do IBGE e não pelos dados internos das universidades, como era a composição das universidades. A gente sempre falava do eterno 3%, e quando a gente chegava nos cursos de alta demanda, de alta procura, nós não chegávamos a resíduo percentual, né? Uma situação bem lamentável. Então a gente tinha uma luta, a pauta de reivindicação desse movimento inicialmente era colocar o critério raça como indicador na matrícula. Imagine como era a nossa luta, né? E a gente tentou demonstrar por alguns dados de que a gente tinha uma baixa participação nas universidades
e que a cota era uma solução importante, né? Então, foi muito interessante que 10 anos depois nós tivemos o advento da cota. Então a luta não foi pequena, né? Só em 2000 que a gente tem a experiência das cotas na universidade e com muita dificuldade. Imagine a dificuldade de compreender a importância da cota naquele período, né? Aí eu tive eu estava na UNEB já, na Universidade Estadual da Bahia, e nós tivemos uma luta bem grande, que é a primeira universidade a implantar cotas no Brasil, né? A primeira a decidir isso, né? Não, a primeira a decidir não foi no Paraná, né? A primeira a aprovar foi a UNEB, depois o Rio de Janeiro teve aquela situação do garotinho que era candidato a presidente, a Assembleia Legislativa aprovou, independente da universidade, teve um processo de judicialização, e por isso a UNEB aparece como a primeira a implantar, porque a Federal do Paraná, que foi para cotas indígenas, elas aprovaram, mas não conseguiram implantar, né? Então, e eu participei dessa comissão de organização da discussão das cotas. Até antes das cotas, nós tínhamos um programa chamado Rede UNEB 2000, que a gente já implantava 10.639 no nível dos cursos de formação de professores. Era um grupo grande, né, de intelectuais negros oriundos do movimento social dos negros e que estavam já na universidade. Depois eu me transferi para a Federal do Recôncavo, né? Aqui eu fui pró-reitor de políticas afirmativas. Depois cheguei quando Nilma foi ser ministra da Igualdade Racial, ela me convidou para assumir a Secretaria de Políticas Afirmativas, porque eu tinha sido presidente do Fórum de Pró-Reitores Nacional e tinha ajudado a implantar as cotas em várias universidades. Andei de leste a sul, leste a oeste, porque a UFRB foi a primeira universidade a implantar uma pró-reitoria de políticas afirmativas e virou como referência. Então, fui explicar a experiência da UFRB e como a UFRB é uma universidade de 86% de negros, de estudantes negros das classes C, D e E. Ela já nasceu com cotas raciais, ela já nasceu com a pró-reitoria de políticas afirmativas. Então ela já nasceu com uma certa diferença, né? Uma grande presença de professores negros e servidores negros também. Então aqui é obrigado todo 20 de novembro a parar para discutir relações raciais na universidade. Então tem essa perspectiva, né? Mas bom, eu queria entrar no tema que é o nosso foco, que é a cota na pós-graduação. Eu tive justamente com o reitor da UFRB, que era Paulo Gabriel. Deixa eu... Voltou. Deixa eu tentar ver se eu consigo fazer uma coisa aqui, que entrou uma ligação. Eu vou tentar colocar um não perturbe, que eu não posso colocar em modo avião, porque senão eu saio Você vai cair. Botei um não perturbe para ver se ajuda aqui a não atrapalhar a discussão. Então, a gente estava na CPI, uma das lutas nossa era a discussão da pós-graduação. A gente, inclusive, acoplava a discussão da pós-graduação, das cotas na pós-graduação, não só pelo sucesso das políticas afirmativas na graduação, não só por ter promovido uma maior democratização no acesso, a maior presença de negros, já chegamos em torno de 26%. Então, sair de 3 para 26 é um avanço significativo, né? Mas não só por isso, mas também pelo resultado. A gente vem acompanhando o resultado do IGC, do Índice Geral de Cursos, né? Que, de certa forma, é um indicador importante para a avaliação das universidades. E as universidades que adotavam as políticas de ação afirmativa, o delta IGC era maior. Quer dizer, o valor que ela tinha antes e depois das cotas, ela melhorou muito em qualidade. Então, o que a gente estava fazendo é uma associação entre políticas afirmativas e excelência e qualidade no ensino, e qualidade e melhora da qualidade da universidade. Então, o que a gente discutia e colocava de forma
perspectiva, né, de análise, a gente verificava nos resultados da avaliação das universidades de ensino superior. Então a gente tinha esse primeiro argumento que se a universidade melhorou, se melhorou a qualidade com as cotas na graduação, e que se o processo seletivo na avaliação ele tem uma característica mais objetiva, vamos dizer assim, imagine na pós-graduação que o caráter de ingresso não é só objetivo. Depende da vontade do orientador, depende da vontade da banca, depende de uma série de fatores que são não mensuráveis, são subjetivos. Então, se houve uma necessidade para democratizar o acesso à inclusão de cotas na graduação, na pós-graduação, que o critério não é tão objetivo assim, né? Ele tem fortes elementos subjetivos, da escolha quase que subjetiva do orientador da banca. Portanto, a gente entendia que a necessidade era muito mais premente. A outra coisa que a gente chamava bastante atenção, e estava eu e o professor Paulo Gabriel nessa luta, ele estava na SECADI, eu estava na CEPI, eu assumi a CEPI depois que Nilma foi para o Ministério. Aí ela entregou a CEPI nas minhas mãos para continuar tocando o barco, né? Então, eu lembro que a gente tinha priorizado, chamamos a APG, Associação de Pós-Graduando, para dialogar, e eles entenderam a importância da luta das cotas na pós-graduação, engajaram com a gente na luta, e a gente no MEC, e tentando com o MEC e com o CNPq, tentando convencer para que a gente colocasse um decreto ou uma portaria, na nossa avaliação seria um decreto, na qual você vincularia a necessidade de políticas afirmativas na pós-graduação para todos os cursos reconhecidos pela CAPES e pelo CNPq. Para a gente isso era suficiente, porque ele normatizaria o setor público e o setor privado, bastava o curso estar, de alguma forma, sendo reconhecido e financiado pela CAPES e pelo CNPq. Nós tivemos muita dificuldade. O que a gente conseguiu no final de um ano que praticamente não existiu foi uma portaria que recomendava a cota na pós-graduação. A gente chamava atenção já da 12.990, que é a cota para o serviço público, que ela não, o espírito da lei estava sendo violado, que a gente não estava tendo tanto ingresso de professores negros e que a gente precisava aumentar o número de pós-graduandos negros até para atender a demanda da lei, porque você teria, para completar esse universo que a lei assegurava, você teria que ter um maior número de pós-graduandos negros para poder concorrer, já que esse é o critério para você ingressar como na docência do ensino superior. Então a gente tentou usar um conjunto de argumentos, não conseguimos no máximo essa recomendação, mas percebemos que algumas universidades aderiram. Então é muito parecido com o movimento das cotas. Independente de uma lei que organize todos os sistemas, as universidades elas tomaram iniciativa, inclusive quando esse governo do retrocesso tentou, invalidou até, né, tornou sem efeito a portaria, as universidades reagiram e já asseguraram nas suas instâncias superiores a manutenção das políticas afirmativas na pós-graduação, né? Então, assim, em linhas gerais, era isso que eu teria para começar o debate, contar um pouco dessa história, dessa luta, e dizer que é uma luta fundamental. É a luta que, quando a gente estava discutindo no Senum, a gente discutia a democratização do acesso, mas também a gente queria discutir a questão do eurocentrismo no conhecimento, a produção do conhecimento, a universidade que a gente quer, uma universidade que tivesse um maior volume de pesquisa sobre desigualdades raciais e relações raciais. A gente entendia que isso era fundamental, não é possível que você tenha ainda um nível tão baixo de 2, 3% de teses publicadas sobre relações raciais no Brasil. Significa que quase 58% da população, que é a maioria absoluta, e que produz relações, e a universidade desconhece essa relação, quer dizer,
é uma profunda ignorância sobre o próprio Brasil, se você não tem políticas que abordem sobre esse assunto. Então, eu diria que é para um projeto de país, é para você conhecer melhor o Brasil, você entender melhor as relações e você permitir que esse pré-sal, que esse ouro negro, que essa população possa contribuir ainda mais para o desenvolvimento do país. Então, na verdade, é uma luta por oportunidade. Então, a pós-graduação precisa, talvez seja a bolha de cristal que é uma redoma, né, que ainda precisa ser quebrada, democratizada. Ela é aparentemente transparente, mas ela também impede que você só vê de longe, mas você não tem acesso ao conteúdo dela produzida. Então, é nesse sentido que a gente acha essa luta fundamental e eu tenho um guerreiro aqui que está junto com vocês nessa luta. Ai, que ótimo, professor. Eu falo que eu participei, eu conheço a Nilma porque eu participei de um projeto da Faculdade de Educação de Ações Afirmativas e ela era coordenadora desse projeto na Faculdade de Educação da UFMG e era um projeto que que preparava negros, índios, pardos para inserção na pós-graduação. Um projeto, inclusive, bancado pela Fundação, acho que é Ford, se não me engano. Exatamente. E aí, o que eu observei, e a gente teve muita discussão em relação a essa coisa da participação, do quanto a gente precisa se enxergar nesse espaço, que a gente precisa de referências, porque eu mesmo vim de uma graduação numa faculdade particular, e aí, para tentar ser inserida, pela minha dificuldade de passar na seleção na faculdade pública, aí tentar ser inserida e reconhecida para entrar na pós-graduação, eu senti dificuldade, eu não sentia tanta abertura, e a partir dessa discussão, de participar desse projeto, eu observei o quanto essa luta é grande, que ela não era só minha, que tinha muita gente envolvida nisso, mas uma coisa que a gente observa muito nessa discussão é o seguinte: parece que existe projetos de plano de cota só para negros. As pessoas, a cota para negros é o pivô, é o problema do Brasil. Sendo que a gente sabe que existe cotas para deficiente, existe cota para indígena, existe cotas para sociais, mas por que a discussão só cai em cima das cotas na pós-graduação para os negros? Por que a gente estabelece essa questão ideológica de uma forma tão agressiva em cima, principalmente dos negros? Qual que é a sua visão sobre isso? Olha, a minha visão é o racismo estrutural, né? O racismo ele é decorrente de um regime de produção agroexportador que fundou o capitalismo moderno, né? Foi a principal acumulação primitiva do capitalismo moderno, né? Porque foi a escravidão negra que deu sentido às colônias, como diz Marx, né? E para se criar um Estado, é necessária uma superestrutura jurídica, política e ideológica. Nessa dimensão ideológica, ela que justifica todo tipo de situações de desigualdades, né? Então, o que ocorre para impedir o acesso ao conhecimento aos negros é justamente para manter esse sistema de dominação. Então, as cotas, em outros sentidos, é até menos, é mais tolerada, vamos colocar nesse sentido, né? E tem também a dimensão de perda de espaço, a sensação de perda de espaço, né? Então, se você tem as pessoas recentemente, num governo progressista, tinham dificuldade em dividir aeroporto, tinham dificuldade em dividir avião, tinham dificuldade em dividir restaurante, bares. Elas se indignaram e foram para a rua porque elas não suportavam que as pessoas falavam que esses espaços pareciam rodoviárias e tal. Então é como se não suportava dividir o trânsito, as ruas, ou seja, o que era público,
Então, essa sensação de disputa de espaço leva a esses segmentos a cometerem situações que são atrozes. Quer dizer, o Lukács falou que o nazismo foi uma bala da razão, né? A humanidade tremeu, foi um surto de irracionalidade, né? Então, o racismo é esse surto de irracionalidade, né? E que não provoca um mal-estar na sociedade, curiosamente, como diz Freud, né? Falando em Freud, o George Floyd, né, que nos seus últimos minutos de agonia disse algo que é muito típico dessa violência racial, né? Eu não consigo respirar. Então, o racismo nos tira o fôlego, não permite que o cérebro se oxigene, e por isso turva a visão e faz com que que as pessoas envolvidas com essa base ideológica não consigam enxergar um pouco mais além de um projeto mais amplo de sociedade, na qual todos os ganham, né? Eu costumo sempre insistir nessa tese. Se nós tivéssemos o mesmo nível educacional entre brancos e negros, nós estaríamos num novo processo civilizatório. Se nós tivermos o mesmo nível educacional econômico de brancos e negros, nós estaríamos enfrentando essa crise econômica de forma como o primeiro mundo enfrenta, porque nós estaríamos em outra situação econômica. Então, um projeto de cotas é um projeto para a nação brasileira. É um projeto de relação, não é uma disputa de espaço. É um projeto de potencialização. A gente tem um nível ainda muito baixo no ensino superior, de participação comparado aos outros países, né? Nós não temos uma perspectiva como Cuba, por exemplo, como a Inglaterra, a Finlândia, que tem um nível significativo da sua população, mais de 50% da sua população, no nível superior, né? Desse nível superior, mais de 50% com pós-graduação. Então nós não chegamos a esse nível. Então nossa luta é para que a gente chegue no nível espiritual mais elevado. E é isso que precisa ser dito para essas pessoas que por abalo da razão, por não refletir, acaba tendo uma reação tão raivosa, né? Mas você imagine o quão irracional é o racismo, que as pessoas acham que ela pode ter uma qualidade intelectual superior ou um valor superior pelo formato dos lábios, pelo formato do nariz, pela textura do cabelo, pelo tom da pele. Imagine o quanto isso é irracional, é acientífico, né? E você vê professores da academia bárbaros civilizados defendendo isso. E muitos desses professores, a maioria, foram beneficiados das políticas afirmativas para latino, fizeram suas pós-graduação no exterior com bolsas generosíssimas. A maioria absoluta foram beneficiadas com cotas. Com cotas. E na pós-graduação. A formação intelectual brasileira, toda ela foi formada com política de ação afirmativa para pós-graduação. Então, assim, a política afirmativa, ela ajuda a desenvolver região. Você acha que os imigrantes italianos não foram beneficiados por políticas afirmativas? Os alemães, com terra e trabalho, foram por isso que aquelas regiões estão mais desenvolvidas. O Rio Grande do Sul, São Paulo, foram pesadas políticas de ação afirmativa para os trabalhadores, os anarquistas, os imigrantes brancos, alemães, europeus no geral, né, italianos, foram beneficiados por políticas de ação afirmativa, dando terra, dando um salário que não dava para outro grupo que estava aqui e que dominavam completamente aquele sistema de produção, porque eles já estavam trabalhando há 300 anos. E trazer um povo que não cultivava café, para aprender a cultivar café. Então, essas pessoas foram beneficiadas numa perspectiva de democratização e embranquecimento da sociedade, eles foram beneficiadas. E essas regiões se desenvolveram muito. Tanto é que o poder que era do Nordeste passou para o Sul e Sudeste. Isso foram com políticas muito claras de desenvolvimento e tal. O que nós estamos dizendo é que se deu certo, por que não fazer com que o Brasil se desenvolva nesse tamanho, nessa perspectiva, fazendo com que a gente possa ampliar as políticas de ação afirmativa na área mais sensível que é a produção do conhecimento. Porque o que uma estudante negra enfrenta, um estudante negro enfrenta ao terminar a sua graduação? Primeiro,
é entrar no mundo do trabalho, que tem barreiras dificílimas. Eles optam para continuar uma carreira acadêmica. A dificuldade para encontrar um professor orientador, para orientar um trabalho que você queira, que você escolhe como seu, que você tem identidade, é muito difícil. Você tem que se submeter a projetos já estabelecidos, com pessoas que têm muita dificuldade, com questionamentos da época da caverna, que é lamentável, né? Alguns questionamentos, né? Mas assim, eu lembro bem, eu sei que o tempo é curto aqui no Instagram, daqui a pouco vamos terminar, mas só queria dar um recado que eu acho importante para a nossa luta. Então, eu lembro bem que a gente discutindo preconceito racial, eu sou do Movimento Negro Unificado, tá? Então essa é uma camisa que para mim é muito importante, eu milito desde muito cedo no Movimento Negro Unificado, e eu acho que foi o Movimento Negro Unificado que me consolidou intelectualmente, e quando eu entrei na academia, eu não fiquei susceptível a essa forma de colonização. Então, eu já vim decolonizado de certa forma e por isso uma postura diferente. Eu vim para tentar mudar a universidade, não para só ser mudado por ela. Então, por mais encantado que eu fiquei pelas teorias filosóficas de Marx, de Hegel, de Platão, de Aristóteles, da Europa, eu não sucumbi a elas e fiquei descobrindo coisas maravilhosas, como Santo Agostinho ser chamado de o africano, o negro, e eu nunca sabia que ele, mesmo gostar de Santo Agostinho, não sabia que ele era negro, que ele era africano, entendeu? Que era um pensador negro fundamental para a Idade Média, sobretudo pela primeira fase, né, pela patrística, um dos grandes pensadores, com teorias fantásticas sobre o tempo, né? Talvez aí a teoria de Santo Agostinho te ajude muito nessa big data aí sobre o tempo. A teoria dele sobre o tempo foi fantástica. Mas assim, é o africano, é o negro. Então, eu comecei a perceber que há necessidade de decolonizar. Mas assim, o que eu aprendi também foi que a gente usava a ideia de preconceito racial como um preconceito, né? Como algo antes da ciência, algo não concebido e tal, né? E como algo que opera na esfera da compulsão, né? Como você não sente, não sabe por que está fazendo, né? Bom, que opera na esfera da compulsão, tudo bem, mas que não é essa ideia de algo irracional. Não é um preconceito como algo antes do conceito, preconcebida. Muito pelo contrário. No que se diz de preconceito racial, é algo ao contrário. É um preconceito formulado cientificamente, historicamente, para justificar essa situação do modo de produção escrava. Porque tinha que se justificar por que escolheram os negros e não os asiáticos. Por que não escravizaram asiáticos? Por que escravizaram negros? Por que não continuou o processo de escravidão indígena, que eram os negros da terra? Por quê? Isso, eles precisavam construir uma justificativa. Claro que o fato objetivo é que os negros eram altamente qualificados, dominavam bem pedras preciosas, ouro, dominava a fundição, sabia plantar já em larga escala, cultivava o gado, cultivava café, produção de cana. Eles já tinham desenvolvimento agrícola gigantesco e era barato. Era o trabalho altamente qualificado, o melhor trabalho qualificado no mundo nessa área, barato, praticamente, né? Barato, não só barato, mas circulava muito, quem ganhava, quem ia sequestrar o negro em África, quem ia para a relação transatlântica, e também quem vendia aqui e ganhava todo mundo, né? Se o mercado de drogas e de armas e de animais silvestres movimenta bilhões, imagine o tráfico negreiro, né? Com mais de 300 milhões de negros nesse período, o que é que não provocou. Então, pensar essas questões, né, é fundamental, e aí só concordo na pós-graduação que a gente pode ter pesquisas mais avançadas nessa área, com professores negros orientadores, para que a gente possa entender melhor como chegamos aqui, como é que essa irracionalidade funciona, como é que ela estabelece instrumento de hierarquização, né, e de domínio, para que a gente possa ter um país mais livre desse domínio irracional. Não é livre dos brancos, é livre do domínio irracional do racismo. É isso. Sim. Não é só uma questão de cor, né? É a irracionalidade humana.
Perfeito, perfeito. Eu fico observando isso, professor, e eu queria aproveitar para fazer pelo menos mais um segundo bloco aqui, porque é tanta coisa que a gente queria ouvir de você, e, e o tempo é curto aqui no Instagram, mas a live vai ficar gravada, teve pessoas que perguntaram, então só para registrar vai ficar gravada. Mas eu estava acompanhando recente uma notícia de pessoas fraudando cursos, né? Concursos, na verdade. Pessoas fraudando a entrada em concursos. Eu vi uma moça na Polícia Federal, foi um caso assim ridículo. Tem um caso que aconteceu de um coletivo que denunciou calouros porque eles estavam usando algumas definições para pardo, para poder entrar nas vagas mais concorridas, no caso de medicina. Em 2017, por exemplo, teve uma reportagem da Folha de São Paulo, que aqui na UFMG também estava entrando alunos se passando por negros, e teve uma denúncia de mais de 100 tentativas de fraude nas cotas raciais, no uso na universidade, pessoas se declarando negros e indígenas. Então, essas fraudes, elas usurpam o espaço de quem está lutando para chegar nesse lugar, que são os jovens da graduação, os jovens, e daí eles poderem galgar chegar à pós-graduação. Então, de certa forma, ele tira esse espaço dessas pessoas que estão em busca do lugar, desse lugar que já é uma política que está se afirmando, que é uma luta que, como você disse, tem muito mais de 10 anos aí, e em alguns casos, em algumas universidades, a gente observa até a negação dessas fraudes. A gente tem observado em algumas questões, e então as comissões que têm ocorrido nas universidades, elas não são tão efetivas, e aí a gente queria saber, assim, como sair disso, como superar essa situação que cada dia vem com novidades, que fraudes vão haver. A fraude, ela não é só nisso, a gente tem fraude em qualquer campo das nossas políticas públicas, na sociedade, mas essa fraude específica que a gente vem acompanhando, que tem sido gritante em alguns casos, como que a gente pode atuar, o que a gente pode fazer diante disso? Olha, eu lembro bem na luta da, da lei de cotas, né? Tinham dois debates no Congresso Nacional, estou me referindo a 2.711, tá? Tinham dois debates no Congresso Nacional. Um é que o pessoal não queria reeditar os tribunais africanos, da África do Sul, né? Como o Tribunal de Conciliação de Justiça e Verdade. Não, desculpe, até o anterior, do apartheid mesmo, que colocava um lápis na cabeça para ver se o cabelo se segurasse, eles eram considerados negros ou descendentes de negros, e por isso eles ficavam de fora das políticas na África do Sul, na época do apartheid, né? Então esses tribunais foram muito criticados e as pessoas falavam que não queriam isso aqui nas cotas, né? Um outro problema que nós tivemos na discussão também foi em relação a um jovem descendente de judeus que, quando foi implantado as cotas para diplomatas, né, na escola Rio Branco, ele se reivindicou afrodescendente, né? Quase que paleontologicamente, a espécie que sobrou, todos nós somos afrodescendentes. Então, a discussão sobre pretos e pardos era justamente para evitar que qualquer pessoa se considerasse afrodescendente, não negro. Então, por isso essa restrição. E achamos que as pessoas seriam éticas, porque imagine um médico que frauda a sua própria identidade para poder entrar. Que profissional é esse que vai se tornar, né? E ocorre muito nos cursos de medicina, odontologia, um engenheiro que frauda, que mente e tal, que edificação, que segurança você vai ter se a base ética dele está corroída, né? Mas essa ingenuidade que nós tivemos que evoluir para as comissões de verificação, né? E o parecer do Lewandowski, que depois já serve como jurisprudência, né? Já é um acórdão, né, do Supremo Tribunal Federal, chamou a atenção que a heteroverificação é semelhante à auto-identificação. Então, se uma comissão qualificada pode
também tem a mesma validade jurídica. Então, justificou a criação de comissões de verificação. Porque se a autoidentificação, ou ele vai para, eu diria assim, problemas da psicologia forense, né? O cara, eu sou negro sem ser, então a psicologia forense, ou pode ser a psicologia, a psiquiatria ou a psicologia forense, porque ele pode estar fraudando por dolo mesmo, por má intenção, por intenção de roubar um direito de outrem, né? A comissão de heteroverificação poderia corrigir esse... Mas as universidades ainda fazem muita resistência, chamando a atenção desses antigos tribunais na África do Sul, mas o fato concreto é que as pessoas discordam da cota e se acha natural fraudá-las, né? É como a própria universidade, as universidades, elas são as principais responsáveis, aí são os reitores, que deviam pagar por isso, responder criminalmente por isso. Eles violam os concursos públicos quando eles fracionam os concursos, porque a 12.990 é para cargo, não é para componente curricular ou para disciplina. Então, se a universidade faz um concurso com 100 cargos, 30 cargos tem que ser para professor negro. Ele fraciona isso, fraciona muito intencionalmente. Tem um modus operandi dos departamentos, mas muitos fracionam, como a gente já foram concursos suspensos por esse fracionamento, que coloca por disciplina, fica uma vaga, é como se fosse vários concursos num só, no mesmo edital, e as pessoas com uma vaga não têm aquela possibilidade de cada 3 entra um. Então eles violam o concurso público, impedindo que a 12.990, que é no serviço público, possa permitir essas pessoas. Então eu acho que a luta é lutar para a criação de comissão de verificação, sobretudo na pós-graduação, para impedir que pessoas, não pessoas pardas têm que entrar assim, ela pertence a esse grupo de populações historicamente estigmatizadas. Né? Então, por isso, ela tem o direito à cota. Mas pessoas que vêm a fraudar esse espaço, né, de forma dolosa, criminosa, ocupando um espaço que não é dela. Então, por isso que as comissões de verificações são importantes para evitar que pessoas dessa natureza possam cometer esse tipo de abuso em relação às cotas, né? Tem relatos curiosos de cota, de gente levando a foto da mulher. Olha, eu sou de uma família negra, o cara branco, os olhos azuis e tal, queria a cota mostrando uma foto de uma mulher. Os relatos das comissões são coisas horríveis, né? Bronzeamento artificial, essa moça da Federal, né? Então, quando você vê nas redes sociais, elas têm todo um grupo social, aparece de uma forma e na hora ela se metamorfoseia para tentar tirar. Imagine que coragem dessa moça na Polícia Federal, né? Na Polícia Federal. Seria bom ela ir direto para a cadeia da Polícia Federal, né? De preferência em Curitiba. Verdade, é verdade. A gente fica observando, é muito desrespeito ao lugar que não é deles. Né? A gente sente que é uma invasão, que é desrespeitoso, é simplesmente... E aí a gente fica observando que o quanto isso pode influenciar na destruição das políticas de cotas. Isso pode ter um impacto grande. Eu acho que uma parceria com o Ministério Público é fundamental para que as universidades assinem um TAC, que se responsabilize os reitores, porque são eles que assinam, no final das contas, a questão do concurso. É importante criar regras. A UFRB, o nome é Coparc, né? Então tem comissão de verificação em todos os níveis, né? Então as pessoas, antes do ingresso, passam pela comissão de verificação para acessar a política. Então tem 2 etapas, né? A primeira etapa da declaração e a segunda etapa das comissões de verificação. A UNB também já faz isso com certo sucesso. Então eu acho que é uma experiência exitosa que merece ser replicada. Embora eu não estou dizendo que na UFRB também não tenha casos de fraude, já foi identificado sim, sobretudo nos cursos de medicina, e que retira, né? Na UFBA também tivemos esse caso.
foi reintegrada as pessoas ao seu devido espaço, né? Negros que foram alijados do processo de ingresso no curso medicinal retornaram depois de uma abertura de processo judicial no Ministério Público. A universidade foi condenada e o reitor teve que fazer. Mas ao invés dele passar essa vergonha, né, ou o responsável passar nesse tipo de vergonha, devia criar as comissões de verificação, de preferência com os professores qualificados, para evitar que essa violação de direito ocorra. É responsabilidade da administração superior da universidade evitar que esse tipo de situação ocorra. É muito interessante você falar, professor, que isso parte da estrutura da universidade, da estrutura inicial. Então, se lá de cima, né, a partir do momento dos concursos dos professores, existe já essa espécie de fraude, então é muito complicado organizar isso até chegar ao estudante de graduação, a pós-graduação, que está aí gritante, a quantidade mínima de estudantes negros na pós-graduação. Eu lembro quando eu entrei e houve uma palestra de aula de apresentação, eu olhei ao meu redor, assim, a quantidade de pós-graduandos entrando no mesmo período que eu, negros, era, não sei, acho que entraram em torno de 28, tinha 2, 3 negros. Eu fui o único negro da filosofia na Unicamp durante o período que eu na filosofia. Tinha outros estudantes negros, nós organizamos um movimento de pós-graduandos negros lá, mas assim, na filosofia, naquele ingresso só tinha eu, né? Mas assim, tem algumas questões que eu gostaria já no finalzinho, que eu acho que merece um diálogo da gente, que é as políticas de permanência na pós-graduação, né? Da mesma forma como na graduação não é importante só o acesso, mas assegurar a permanência desses estudantes na universidade, é importante que essas políticas de permanência se estendam para a pós-graduação. É muito difícil, mas é uma produção de conhecimento mais sofisticada ainda, por isso ela precisa ser reconhecida financeiramente, através de bolsa. É uma produção de conhecimento importante. Então é um trabalho científico de alta qualidade, por isso que ele precisa ser remunerado por bolsa. Eu costumo falar sobre as políticas de permanência no ensino superior da seguinte forma: alguém em sã consciência é contra a merenda escolar na educação básica? Ninguém. Alguém em sã consciência é contra o transporte escolar para a formação dessa juventude na escola pública? E por que esses direitos não são assegurados para esse público quando eles entram no ensino superior? Eles não mudam de classe social, eles não mudam de condição social quando entram no curso superior. Então, por isso que ele precisa ter minimamente esses direitos garantidos para poder produzir em condições de igualdade. Da mesma forma como ele termina a graduação. Se ele optou por seguir a carreira acadêmica, por trabalhar na academia, por produzir conhecimento, ele precisa ter assegurado essas condições de permanência. O que ocorre é quando o estudante negro entra na pós-graduação, ele amarga uma situação terrível, que é a ausência de bolsas, que o próprio sistema, porque você na pós-graduação, que é um debate aí, seria para uma outra live, que você não tem uma forma unificada de acesso à pós-graduação. Você tem várias experiências, né? Mas a UFMG até criou um sistema interessante que se adapta para todo tipo de possibilidade de forma de ingresso, seja por orientador, seja por grupo de pesquisa, seja por área, seja da forma geral, seja por banco negativo. Então você tem um conjunto de formas de ingresso, né? Mas ocorre que um aluno o princípio da simultaneidade que tem na 12.990 é importante que seja assegurado, porque se você tem você escreveu por cota, mas se você tem uma nota de ampla concorrência, é importante que você vá para a ampla concorrência e puxe o outro que está atrás automaticamente. Esse é o princípio de simultaneidade, que você permita que você tendo
condições de entrar na ampla concorrência, que você entre pela ampla concorrência, porque você não pode perder o direito universal sendo particular. Então, você não deixa de ser cidadão para acessar as cotas universalmente. Né? Então, você tem o direito de estar universalmente e tem o direito de disputar pelas cotas. Por isso, se você tiver uma nota que te permite entrar pela ampla concorrência, que você entre pela ampla concorrência. Mas aí ocorre que esse aluno melhor qualificado que entrou pela ampla concorrência, entrou entre os últimos da ampla concorrência. E abriu mão para uma pessoa que teve a nota inferior a dele, que ficou em primeiro lugar nas cotas. Então, esse aluno melhor qualificado vai ficar sem bolsa, enquanto o outro vai ter. Então, entendeu a complexidade? Ou você garante a bolsa para todo mundo que entrou pelo sistema de cotas, ou você produz distorções. Então, essa discussão mais fina, mais qualificada, sobre a forma do ingresso e a forma da permanência, ficou assegurada. Era um dos debates que a gente tinha. E assim, da mesma forma como a Bolsa Quilombola e a Bolsa Indígena, ela é diferenciada por razões históricas, porque você precisa realmente, o custo é maior, né? O custo do atraso cultural, da acessibilidade à língua, há uma série de discussões que de informação, de restrições históricas que você recebeu. Então você tem um conjunto de barreiras, uma ciência cheia de fronteiras, cheia de dificuldade. Você precisa ter uma compensação para isso, para que você possa superar essas barreiras. Então, da mesma forma como para quilombolas indígenas a bolsa é um pouquinho maior, a bolsa de permanência, a gente também defendia que a bolsa para o pós-graduando negro ele tivesse um diferencial para compensar esse sobretrabalho, essa mais-valia, essa black plus-valia exercida pelo pesquisador negro nas universidades. Então são debates que eu acho que é importante no movimento de luta de cotas para a pós-graduação. É importante também o princípio da alternância. A alternância assegura que setores ainda minorizados socialmente, como deficientes, LGBTQI+, ciganos e outros grupos, eles sejam permitidos, porque às vezes eles ficam num resíduo percentual que eles nunca entram. Então a alternância é que entrou um de lá, tem que pelo menos entrar um desses também para assegurar a verdadeira democratização do acesso. Né? Então são debates dentro dessas questões, que talvez seja um outro debate, mas o tema é bem instigante, tem nuances importantes para quem está à frente dessa luta. Né? É verdade, professor. Você falou uma coisa que tocou muito a minha história na pós-graduação. Infelizmente o tempo é curto, mas acho que a gente pode até depois ver uma nova live tratando dessa temática que é muito pertinente. Mas eu, por exemplo, quando eu entrei no doutorado, eu não consegui bolsa. Eu entrei no ano passado, eu só consegui bolsa em maio desse ano. E esse período todo que eu fiquei sem bolsa, a universidade, a pós-graduação, queria saber da minha produção, do meu desenvolvimento, eu participando das aulas, das minhas produções, mas e a sobrevivência nesse período todo? Eu tive que rebolar, eu tive que me virar, tive que dar um jeito. E, na verdade, existe essa defasagem não só na bolsa, nas bolsas já previstas, mas essa questão que você colocou é muito importante, de ter uma bolsa diferenciada para os negros, tentando compensar, observar essa dificuldade que todas que nós já passamos e já enfrentamos aí. Eu acho que uma coisa muito interessante que a gente pouco tem parado para pensar, muito pouco. Eu queria aproveitar, eu vou ter que, infelizmente, a gente vai ter que encerrar aqui para poder salvar essa live. Eu queria aproveitar só para finalizar aqui, agradecer muito a sua participação. Queria ver se você queria deixar uma frase para a gente não desistir, para os pós-graduandos, principalmente negros, não desistirem. Olha, possível. É possível. Quando a gente começou a lutar por cotas na graduação, a gente tinha essa certeza e conseguimos. Então é possível cotas na pós-graduação. Sim, nós podemos, é possível. Ai, que ótimo, professor. É isso aí, a gente vai continuar lutando, acompanhando todo esse movimento da cota e agradecendo a você a sua participação, a sua fala, foi muito pertinente, eu fiquei muito feliz de fazer parte agora desse momento, espero que a gente volte em novos momentos, já vai encerrar aqui, muito obrigada, professor. Ok, agradeço pelo convite, estou à disposição. Um abraço. Muito obrigada.
Um abraço, obrigada a todos que participaram e até mais. Tô tentando salvar.